grava o canal aqui, o Alex Dependência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar sobre o Viewer 11, o Vinci Imóveis Urbanos. Um inscrito perguntou sobre esse fundo, né? Esse aqui tem um fundo, tem umas pegadinhas aqui, né? Ele paga bem, mas só que ele tem uma alavancagem bem alta, mas tem uns pontos positivos. Por isso ele está com um desconto bem grande e entregando bons dividendos. O fundo está cotado a R$ 5,68, entregou yield de 14,15% em 12 meses. Está entregando mais de 1% ao mês. E em um fundo de tijolo, né? Porque praticamente esse valor está entregando os fundos de papéis. Isso que alguns aí até high yield, né? P sobre VP de 0,64, quer dizer que está 36% abaixo do seu valor patrimonial. Liquidez diária de R$ 559 mil. Não é uma liquidez tão baixa, mas se você entrar com um valor muito alto na compra e na venda, você pode pegar um spread aí que pode afetar o seu preço médio na hora da compra. Variação de 12 meses de menos 8,83 centavos. E aqui no gráfico estamos na cotação padrão. No início logo no início aqui, né, do fundo, era em R$10. Ele teve seu fundo aqui, né, em julho de R$7, mais ou menos R$6,95. Subiu novamente, aí criou-se aqui uma resistência, né, no 8,50, mais ou menos 8. Caiu novamente. Aí criou-se também um suporte aqui de R$6,90. E aqui em julho de 2024 chegou nesse suporte também. Aí aqui em novembro de 2024 ele furou esse suporte e foi, né? Chegando a R$ 5,06. Entregou um yield neste mês de 1,18%. E desde do mês 9 de 2021 vem entregando 7 centavos. Até hoje aqui, né? Abril de 2025. Relatório gerencial de março de 2025. O valor patrimonial por cota é de R$ 8,81. Como esse fundo é um fundo pequeno, né, não passou de 500 milhões, a taxa de administração é de 0,95% ao ano. E tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA mais 6% ao ano. Como o núcleo de inflação já mostra a tendência de queda, tem uma perspectiva que a taxa Selic começa a ceder até o final do ano. O percentual de investidores locais alocados em bolsa está nas mínimas históricas, inferior a 8%, o que sugere um espaço relevante para precificação, né? Que ele vai começar a gradualmente melhorar o valor das cotações dos fundos, né? Dos fundos imobiliários. Dando uma olhada aqui na DRE, o resultado de imóveis é de 2.359.000 e uma despesa financeira que é os juros da dívida é de 592 milhões. Então ele tem uma representatividade muito grande aqui, ó, sobre a sua receita. E o resultado total foi de 0,068 e foi distribuído 0,67. Então ele fez uma reservinha aqui de lucro. E o resultado acumulado não distribuído no final é de 0,171. Tem mais de 2 meses de distribuição acumulado aqui na reserva acumulada não distribuída. Faz um bom tempo que o fundo vem entregando R$ 0,067 por cota. Saiu o guidance aqui, ó, que vai ficar entre 0,069 a 0,065 reais por cota até dezembro de 2025. A taxa bruta não tá nada boa, né? Ela vem perdendo aqui do IFIX e do CDI.
o número de investidores vem caindo. Mas uma coisa interessante aqui que em março teve um volume diário bem interessante aqui de 640 milhões de reais. Será que o pessoal está vendo que o fundo tá bem descontado em relação à sua alavancagem, né? E como ele está entregando um ótimo dividend yield, né? O pessoal talvez esteja vendo um potencial nesse fundo imobiliário. No portfólio de imóveis, 323 milhões, aplicações financeiras, 32 milhões. Tem uma obrigação de imóveis a prazo de 112 milhões. E um patrimônio líquido de 237 milhões e 300. Que representa uma LTV da dívida aqui de 47,3% sobre o PL. Uma dívida bem relevante. Mas um lado bom aqui é que essa dívida com a Anima é um CRI de IPCA mais 5,6%. Então é uma dívida relativamente barata, né? Cronograma de pagamentos das obrigações. O fundo com esse valor aqui, ó, de 32 milhões, ele consegue bancar o principal até 2028. Aí em 2029 é só com novas emissões, venda de ativos e ainda ele pode reter, né, os 5% da receita do fundo. O aluguel médio por reais deu uma caída de R$ 26,90, caiu para R$ 25,70. A taxa de ocupação vem se mantendo, né, em 97%, e não tem inadimplência. O fundo tem uma concentração muito grande aqui, ó, na inquilina Anima. Depois vem a Facamp e a Cogna. Todas educacional. Ainda bem que a maioria dos contratos aqui, ó, são atípicos. E um porém, que é educacional aqui, representa 89,4%. Os contratos é de 9,8 anos. E ainda bem que a maioria dos contratos vão vencer aqui, ó, a partir de 2033. Se a gente dar uma olhada aqui na sua alavancagem, o vencimento, o seu mais longo aqui, ó, vence em março de 2033. Então isso aqui é bem interessante, né? Então um ponto positivo para esse vencimento de contrato. Esses contratos atípicos são bem interessantes porque são um prazo longos, né? E normalmente a multa é o valor do contrato remanescente até o vencimento. Então, se a gente está em 2025, se tem uns contratos que vai vencer só em 2036, todos esses aluguéis eles vão ter que antecipar para pagar para poder sair. Então, não vai ser de interesse do inquilino em sair tão cedo, né? E é isso que eu queria conversar com vocês, galera. Esse fundo imobiliário tem os seus pontos negativos e os pontos positivos, né? Vamos lá nos pontos positivos. O fundo está pagando ótimos dividendos, né? Pagando mais de 1,18% ao ano. Está nas mínimas históricas, as cotações, então está com as cotas bem amassadas. Contratos longos de locação, a maioria vai vencer a partir de 2033, no mesmo período que o vencimento da alavancagem. Então isso aí traz um pouco mais de segurança. Não é 100%, mas é bem melhor do que aqueles contratos típicos que vão vencer daqui a 3 anos, 4 anos. Você nunca vai saber se vai estar alugado ou não até o final do período da alavancagem. E a dívida do fundo é bem barata. Vamos dar uma olhadinha, vou mostrar de novo para vocês. É uma dívida aqui, ó, que é da Anima, IPCA mais 5,6% ao ano. Então o fundo acho que não vai ter interesse em antecipar essa dívida não. Só os pontos negativos.
Liquidez diária baixa, né? Um pouco acima de 500 mil reais, né? Agora, como nós se entrarmos assim com 5 mil reais, 2 mil reais, não vai interferir tanto, né? Mas se a gente já tem um volume mais alto, acima de 60 mil, 100 mil, vai ter um pouco de uma certa dificuldade em comprar e vender cotas desse fundo. E tem alta concentração em um inquilino, que é a Anima, que representa 53%. A alavancagem representa 47,3% do PL, uma alavancagem altíssima, né? Mas só que nem foi comentado nos pontos positivos. Ele é casar, a alavancagem, o vencimento é casado com o vencimento do contrato é casado com o vencimento da dívida, então dá uma certa tranquilidade. E tem pouca diversificação de imóveis, né? E de inquilinos. De imóveis são 7 e de inquilinos são 6. O problema desses fundos pequenos são essa alavancagem alta e a concentração em inquilino, né? Se a Anima, que é inquilino desse fundo, ficar inadimplente, vai comprometer a receita em 53%, né? Por isso esse fundo já é uma tese um pouquinho mais arriscada, né? Eu não tenho esse fundo imobiliário na minha carteira. Por causa desses fatores aí, desses pontos negativos que foi exposto, né? Mas eu acho um fundo bem interessante. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. E muito obrigado a todos. Valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take